A cadeia do biodiesel foi responsável pela geração direta de 10 bilhões e meio de reais para a economia brasileira em 2021, quando empregou diretamente 19 mil pessoas. Os dados fazem parte de um levantamento inédito realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Nós vamos repercutir esse assunto agora com o Daniel Amaral, ele é economista-chefe da ABIOV. Seja bem-vindo, Daniel, obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você. Eu que agradeço. E só para a gente ter um parâmetro, Daniel, a cada R$1 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, quantos empregos são gerados em média na economia como um todo? Pelas estimativas, são gerados cerca de 33 empregos para cada real investido em biodiesel no Brasil. Sem dúvida, nós estamos falando de uns setores com um dos maiores potenciais de geração de emprego e renda de toda a economia. O biodiesel, ele sempre foi reconhecido pelo seu valor energético, pela capacidade de trazer a segurança energética para o Brasil, substituindo o diesel mineral. Mas, aos poucos, diversos números vão surgindo, mostrando as potencialidades, não apenas na área social, não apenas na área ambiental, mas também na área econômica. E é nesse momento que se mostra a importância de investir numa cadeia produtiva do biodiesel para a geração de empregos, né? O Brasil ele ainda tem uma das taxas mais altas de desemprego de toda a história, e também crescimento do PIB. Então, são dois elementos muito importantes que esses estudos agora trazem à luz. Bem, Daniel, a gente tem essa informação aí de 10,5 bi, né, para a nossa economia. Que outros dados desse levantamento você destaca para a gente? Perfeitamente. Então, além desses dados de renda direta, né, os 10,5 bilhões de reais que você bem comentou, existem todos os serviços relacionados à produção de biodiesel, também ao transporte, às melhorias de qualidade, todos os serviços relacionados também ao consumo, né, do produto. Então, quando a gente consegue computar tudo que o biodiesel ele tem de efeitos diretos e indiretos, né? Então, além dos 10 bilhões, nós temos mais 20,3 bilhões de reais, né? Então, ou seja, no total, a cadeia produtiva do biodiesel só em 2021 gerou 30,8 bilhões de reais em efeitos diretos e indiretos, né? Um número muito expressivo, mesmo considerando, né, um ano onde houve redução da mistura de biodiesel em relação àquilo que estava previsto na legislação, ou seja, mesmo diante desse fator, veja o quanto que o biodiesel ele trouxe de agregação de valor e de fatores positivos para a economia brasileira. A gente até falou sobre essa questão da mistura, uma entrevista agora há pouco aqui no jornal. Esse percentual menor, ele impacta de que maneira nesse contexto da nossa economia? Ele impacta da seguinte forma: o Brasil ele tem, né, os elos da cadeia produtiva da soja e do biodiesel, começando ali pelos insumos, né, da soja em grão, né, produção da soja, depois vem o processamento, né, a extração, né, do farelo e do óleo, e depois a agregação de valor em cima do óleo. Quando a gente cria o biodiesel, produz o biodiesel, na verdade o que a gente está fazendo do ponto de vista econômico é agregar valor a esse óleo, né? Então, quando essa mistura ela é reduzida, deixa-se então de criar um produto de maior valor agregado, e o Brasil ele passa a ter que exportar esse óleo na forma do óleo bruto, né? Então, a gente perde a oportunidade de gerar valor aqui dentro, né? Isso sem contar, né, todos os efeitos de encadeamento que o Brasil tem, que o biodiesel tem para o Brasil, nas diversas regiões, né, no interior, onde ele é produzido, né? E também o PIB, né, que se perde no Brasil porque nós gastamos o nosso dinheiro, né, as nossas divisas, importando diesel de outros países. Então, a gente deixa de produzir um produto renovável, sustentável e limpo para importar um diesel mineral que gera poluição aqui dentro, né? Essa poluição também precisa começar a ser devidamente contabilizada nas decisões governamentais, dado que essa poluição ela gera problemas de saúde, respiratórios, redução até mesmo da expectativa de vida, conforme dados da própria empresa de pesquisa energética. Portanto, isso também é uma perda, né, de qualidade de vida e de PIB no longo prazo. Então, o biodiesel ele proporciona tanto esses ganhos de curto prazo como de longo prazo.
E esse estudo ele vai ser atualizado trimestralmente, não é isso? Essa edição teve foco no biodiesel devido à urgência que a gente vive em tratar desse tema? Como foi feita essa escolha? Exatamente. O estudo ele vai ser agora atualizado trimestralmente, sempre na mesma linha, né, dos calendários do próprio IBGE, né? E a urgência é justamente essa que você colocou. A gente está vendo uma situação onde o biodiesel ele não está sendo devidamente, né, valorizado por todos os seus aspectos, todos os seus atributos positivos para o país. Por isso, decidimos começar a divulgação pelo biodiesel e pela sua capacidade aí de geração de efeitos positivos socioambientais e econômicos. Tem uns dados que mostram que que está acima da média, por exemplo, no quesito de carteira assinada desses empregos gerados, não é isso? 97% dessas pessoas têm carteira assinada, que está acima da média da agroindústria em geral, não é isso, Daniel? Exatamente, um setor altamente formalizado, que também tem uma remuneração, né, paga salários acima da média nacional, e mais importante, nas regiões onde temos usinas de biodiesel, essas regiões elas se beneficiam enormemente, são regiões que passam a ter uma série de bens, né, produção de bens e serviços relacionados àquela agroindústria do biodiesel, à usina do biodiesel, que passam então a gerar então um efeito de crescimento, de desenvolvimento econômico. Né? Nem todas as regiões são regiões que têm uma rede de serviços própria, né, como as grandes regiões metropolitanas. O interior do Brasil ele depende e muito da agroindústria. E a gente vê o quanto que isso é importante em diversas regiões. A gente tem condições, inclusive para uma próxima conversa, de trazer para vocês as diversas regiões brasileiras que cresceram em função do biodiesel. Né? E o biodiesel também, pelo selo biocombustível social, ele gerou efeitos também de integração com a agricultura familiar importantíssimos. Então, veja que num ano onde tivemos crises, né, climáticas aí, decorrente aí das secas, o biodiesel ele ajudou a atenuar esses efeitos sob a ótica econômica, porque foram feitos contratos com esses agricultores, então ajudando então, na questão da estabilidade de renda. Tá certo, Daniel. A gente segue acompanhando os próximos resultados aí do levantamento. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos.